Falando de Vasco agora, se preparando para enfrentar o Fluminense. Sábado, pelo Brasileirão, clássico no Maracanã. Clima no Vasco que é outro. Melhorou muito depois daquela classificação épica na Copa do Brasil. Ryan no passinho da sofrência. Poderia ser a dança da comemoração pelo gol no Operário com 12 horas de atraso. O Vasco sai na frente com Ryan! Mas não era. Tá bem, tá bem. Deixa o Juvena fazer essa parte? Deixa com ele que ele tá voando. Na manhã seguinte à classificação na Copa do Brasil, 7 jogadores do Vasco treinaram o carisma no dia de mídia. Data para entrevistas sérias e gravações aleatórias, tipo videoclipes com danças. Sinto lhe informar que vão pedir pra você dançar ali um negócio. Não vou dançar não. Primeiro porque eu não sei dançar, e segundo porque eu tô muito cansado, assim que não vou dançar não. Mas você pode levar o mate pra dançar. Não, levou o mate, mas não vou dançar não. Eu vou escrever o PH dançar, porque eu acho que vai ser engraçado. Ao som de Bora, 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 música do canal Premiere, nem dança e nem sorriso. Se o lateral dançar, os pontas não respeitam, né, PH? Aí não, pô, aí como é que os caras vão me respeitar? Os caras vêm e atropelam. Quem mete medo nos adversários é o Léo Jardim. Na terça-feira, a lenda de pegador de pênaltis de São Januário ganhou mais um capítulo. Léo Jardim! Não passa nada. Será? Pergunta simples. Se eu passar na frente dele, simular um tropeção, largar esse microfone, tu acha que ele pega? Tem dúvida? Claro. Com certeza ele vai pegar, porque ele pega tudo. É mesmo? Com certeza, deixa passar nada. Chegar uma entrevista aí. Opa! Ah, que isso, cara. Aí, cara. Fiz aposta com eles ali que você ia pegar. Que jeito, mano. Nota 0 para a interpretação do repórter. Nota 10 para o fair play do goleiro. Não passa nem microfone. Não, pô, pegou muito de surpresa, né? Ah, vale a pena tentar de novo. Vou jogar aqui, você se despede da torcida do Vasco no Globo Esporte, ok? Então vai, bora. Pega aí. Aí, ó, um abração pra toda a torcida do Vasco aí e agradecer pelo carinho, tá bom? Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótimo dia para você, bom ter você aqui no nosso café para começar logo cedo nesta quinta-feira. Chega deixando o seu like, gente, é muito importante a mãozinha que está aqui embaixo. Dispara para geral também o nosso conteúdo, traga novos vascaínos. E se você é novo, chegou agora, tá vendo? Se inscreve aqui no canal, que é o que mais cresce falando de Vasco da Gama. Dos últimos 6 meses, então, esquece. E nesse mês de maio, 5 mil novos amigos já se juntaram ao nosso canal. Gratidão, gratidão, porque nós vamos transformar o nosso ambiente no maior ambiente falando de Vasco da Gama, porque aqui você participa. Vamos falar do Sub-20, que ontem bateu o Santos na Vila Belmiro por 2-1. Vamos falar de Lloyd Augusto. Aquela situação toda ainda envolvendo o jogo contra o Operário e o clássico com o Fluminense, sábado, no Maracanã. O Vasco não terá o Felipe Coutinho. Então vamos embora? Esses são os temas do nosso vídeo, que eu começo agora falando sobre o Sub-20. Venceu ontem o Santos, time que ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Estou até olhando aqui a tabela para não errar. Isso, 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Em 11 rodadas, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. São 18 pontos conquistados e uma vitória bem significativa por ser fora de casa contra um adversário que normalmente apresenta muitas dificuldades. 2-1, gols do Léo Jacó e do GB. Aliás, gol do GB não, golaço do GB. Uma chapada tirando do goleiro no ângulo. Se você não viu, vale a pena procurar aqui para assistir. Mas o que chamou muito a atenção é que no segundo tempo, isso é inaceitável, ainda mais em clubes como Vasco e Santos. Pô, o Vasco abre as portas para os negros. O Santos tem o seu maior ídolo, o negro, Pelé. E aí alguns idiotas, ou um idiota, não sei quantos, mas resolveram insultar o nosso goleiro Felipe Gabriel. O jogo foi paralisado, com aquele gesto, né, do racismo, para indicar, ó, parou, vamos combater isso aqui. Porra, pra quê, cara? O time saiu de campo, voltou. Eu te pergunto, pra quê? Você comete um ato desse? Seu criminoso, isso é um crime no Brasil. Se em outros países ainda isso não é tipificado como crime, aqui no Brasil é. Vou até ler o artigo aqui, eu separei o artigo que indica exatamente isso, ó. O artigo 140, no parágrafo 3 do Código Penal Brasileiro. Ofensa à honra de uma pessoa especificamente utilizando elementos referentes à sua raça, cor, religião ou origem,
A pena de reclusão é de 1 a 3 anos, além de multa. E se cometida em meio público, que foi o caso de ontem, a pena pode aumentar. Em 2023, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a injúria racial também se tornou imprescritível. Assim como já é o racismo, ou seja, a vítima pode denunciar a qualquer tempo. Cara, inaceitável, lamentável, e estamos com você, Felipe, porque você é um baita goleiro, um atleta que merece ser respeitado, independentemente da cor. Ninguém pode sofrer nada. Jogo de futebol é para ser jogado e resolvido dentro de campo. Essa é a minha opinião. Bom, sábado tem clássico, né? Maracanã, 6h30 da noite, o Vasco tem uma sequência de jogos no Rio de Janeiro. Um tempo bom entre o jogo do Operário, que foi terça, para esse de sábado. Tempo até para o próprio Fernando Diniz pensar em quem vai substituir o Felipe Coutinho. Payet, se for para o jogo, é apenas no banco. Não acredito que ele entre como titular. Nuno pode fazer a função do Felipe Coutinho. Adson entrar de um lado, Ryan do outro. Pode ser, o Garrelli não conhece muito bem. Vamos ver. Ou até mesmo, que acho mais provável, colocar um jogador no meio-campo, e aí pode ser o Matheus Carvalho, adiantar o Tietê para a função do Coutinho, que foi o que ele fez ontem no jogo. Nuno na esquerda, Ryan na direita, né? Iniciando o jogo, ele circula o campo e tal. Pode ser. Vamos ver qual vai ser a opção do técnico Fernando Diniz para esse jogo sábado, que é difícil pra caramba, contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco tem o Melgar pela Sul-Americana, terça em São Januário, e no outro sábado recebe o Bragantino. E aí dá uma parada, tem data FIFA, jogos 5 de junho e 10, Equador, Guayaquil e Paraguai em São Paulo, e aí o Vasco joga 12 contra o São Paulo e para a disputa do Mundial de Clubes. Na próxima janela de data FIFA, vai ser um período bom para o Diniz, para ele conhecer melhor o elenco, né? Dar uma folga também para os caras e tal. E aí, depois, naquele período mesmo de Mundial de Clubes, amigo, aí é para pegar firme, para voltar na ponta dos cascos. E se Deus quiser, estaremos bem no Campeonato Brasileiro, parte de cima da tabela, ali 7º, 8º, pelo menos, que é uma arrancada, uma corrida de recuperação, classificado já para as oitavas da Copa do Brasil e classificado para o playoff da Sul-Americana, que acontece depois do Mundial de Clubes. Então, tem que torcer para isso sim, para que o Vasco esteja sempre disputando as competições na parte alta. Não é para brigar para não cair, brigar para chegar numa Sul-Americana. Não. Chegou na Sul-Americana esse ano, é brigar para chegar na Libertadores ano que vem. Esse tem que ser o objetivo. Agora, para que esse objetivo seja alcançado, todos, sem exceção, têm a sua importância. Aquele jogador que apenas treina, aquele jogador e não vai para o jogo, aquele jogador que treina vai para o jogo e não entra, aquele jogador que treina vai para o jogo e entra sempre, aquele jogador que é titular, todos são super importantes. Talvez, aos 25 anos de idade, o angolano Lloyd Augusto não entenda essa coletividade, essa importância do todo. Ele que tem apenas 15 gols na carreira, ele não consegue entender que o futebol é um esporte coletivo. A zoeira, a brincadeira, que eu achei que ele fosse trazer, a dancinha, uma brincadeira. Isso é legal, isso é do esporte, isso é agregador. Agora, fazer o que ele fez terça-feira não combina. Principalmente porque ele não tem estofo, não tem história, ele não tem aquilo para bancar. Acertou um chute na direção do gol e mãozinha. Pô, não foi pro Diniz, foi pra torcida. É uma explicação pior do que a outra. Uma é insubordinação e outra desrespeito ao torcedor. O Lédio Carmona, eu estava ouvindo os comentários dele com o Grafite, o Luiz Carlos Júnior depois, no troca de passes. Ele usou uma expressão que para mim simboliza exatamente quem é o personagem Lloyd Augusto. Aspas para o Lédio. Ele está desconectado com a história do Vasco. Fechei aspas. Lédio, você foi brilhante, como sempre. Ele está totalmente desconectado e não sabe. Ele quer viver no mundo paralelo, o mundo Lloyd Augusto, em que só ele vive lá. E ele olha para o lado, tem mais um Lloyd, que é ele. Tem outro que é o Lloyd Augusto, é ele também. Outro é o Lloyd Augusto. Só ele vive nesse mundo.
baixa a bolinha, joga futebol. Ah, ele tem muita força. Porra, ele vai pra cima, ele é bom no 1 contra 1. Faz o simples, não dá elástico, não queira cruzar de letra, não faça graça. Só faça graça quando o momento for bom para isso. E o momento não é bom para isso. E Lloyd Augusto, não discuta com o torcedor. Esse, talvez você não saiba, porque não passou em nenhum grande clube na sua vida, e o Vasco é o maior da sua carreira. O torcedor, esse é o maior patrimônio de um clube. E ele tem que ser respeitado sempre. Vaiar, ele pode. Aplaudir, também. Saiba encarar as duras realidades. Às vezes, você vai merecer aplauso, mas às vezes, a vaia. Simples assim. O xingamento da arquibancada, isso é licença poética. Se levar para o coração, é melhor ficar em casa e desistir da profissão. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até mais tarde. O Vasco da Gama continua atento ao mercado da bola em busca de reforçar o elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz. A diretoria cruzmaltina, liderada por Pedrinho, já mapeou algumas das principais carências do grupo e busca nomes de peso para fortalecer o plantel visando o restante da temporada. Entre as posições consideradas prioritárias, estão um zagueiro, um meio-campista e um atacante. E um dos nomes que já surgiram nos bastidores do clube é o do zagueiro colombiano Yerry Mina, de 30 anos, atualmente no Cagliari, da Itália. O defensor ficará livre no mercado a partir de junho, quando se encerra seu contrato com o clube italiano, e passa a ser uma oportunidade atrativa para o time carioca. Segundo informações de bastidores, Fernando Diniz já deu o aval para a contratação do experiente defensor, que chegaria com status de titular absoluto para formar dupla com João Vitor no sistema defensivo vascaíno. A diretoria, por sua vez, considera essencial a chegada de um nome de peso para o setor, que tem sido alvo de críticas ao longo da temporada. Os primeiros contatos com os representantes de Minas já teriam sido realizados, demonstrando o interesse real do clube em fechar com o jogador. Caso avance nas negociações, o Vasco pode garantir um reforço de alto nível, com passagens por grandes clubes europeus e experiência internacional, incluindo Copas do Mundo com a seleção colombiana. Enquanto isso, o clube segue de olho em outras opções para o meio de campo e o ataque, reforçando a ideia de que a janela de transferências será movimentada em São Januário. A expectativa é que as novas peças deem mais equilíbrio e competitividade ao time de Fernando Diniz na sequência da temporada. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O zagueiro colombiano, Yerry Mina, é um excelente reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do gigante da colina.